quero conversar com vocês hoje e uma palavra que Deus colocou no meu coração, e eu preciso que você abra a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo de número 37, o versículo é o de número 5. Gênesis 37, verso 5. Depois, se você puder se manter com a Bíblia aberta e acompanhando, vai ser bem importante. Nos diz assim a palavra do Senhor: teve José um sonho e o relatou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Deixa eu ler de novo. Não, volta lá no... E teve José um sonho. Você pode repetir comigo? E teve José um sonho e o relatou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a Tua palavra, continua falando conosco. Fala conosco aquilo que nós nem viemos muito animados para ouvir, mas fala conosco aquilo que nós estamos precisando ouvir. Tira-nos do conforto da mesmice e nos coloque no confronto das mudanças, pois a Tua palavra tem poder para mudar a história da nossa vida, em o nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Esse é o momento em que vai começar a se relatar a história de um jovem, 17 anos de idade, era José. Um dos grandes homens do Velho Testamento, mas alguém que de uma forma muito centrada, muito equilibrada, cresceu ao longo da história. Ele é alguém que nos ensina que a maneira mais segura até hoje de se subir ainda se chama escada, que nos oferece a oportunidade de irmos um degrau de cada vez. Eu costumo dizer que quem nasce grande é monstro, certo? Nada melhor do que galgar, do que crescer, do que não queimar etapas, do que viver, certo? Os momentos, sejam eles fáceis ou difíceis da vida, que vão nos levar para a próxima fase, para o próximo estágio. José, o presente momento, ele é o irmão mais novo, só Benjamim nasce depois dele. José é o irmão caçula e ele tem nos seus irmãos mais velhos um comportamento extremamente ruim, um comportamento nocivo. E ele cresce nesse ambiente onde seus irmãos mais velhos, que serviriam para ele de parâmetro, que serviria para ele de referencial, os referenciais de José não são bons referenciais, né? E ele poderia perfeitamente copiar, ou seja, reproduzir o comportamento de seus irmãos mais velhos. Mas vamos dar uma olhadinha, porque o texto diz que esses irmãos mais velhos não gostavam dele. Tinham alguns problemas. Mas vamos dar uma olhadinha em quem é esse moço para você entender e onde ele conseguiu chegar. O texto começa dizendo que um homem está fugindo de um problema que teve com sua família. Seu irmão deseja matá-lo. E Jacó, então, é orientado por Isaac e Rebeca para ir para a terra dos parentes de Rebeca. E quando Jacó está chegando, ele se depara, para mim, uma das mulheres mais lindas da Bíblia, sem dúvida, seu nome Raquel, porque ninguém ia trabalhar o tanto que esse cara trabalhou para casar com a mulher feia. Não é verdade? Raquel devia ser uma coisa extraordinária, que o camarada ele vai trabalhar praticamente 14 anos para casar com a dona, certo? E eu imagino a primeira forma de pagamento seria 7 anos. E Raquel, uma menina nova, que vai ter o privilégio, e ela sabe disso, o único que não sabe é Jacó, que ela vai se casar, provavelmente primeiro que sua irmã Leia, ou Lia, num ambiente que isso não era comum. E muito mais, quando Raquel passava na rua, ela lidava com um ambiente emocional tão gostoso de ser uma mulher tão valorizada, que tinha um cara 7 anos trabalhando para casar com ela. Ok?
Então eu imagino a valorização, a postura de uma mulher que sabe que tem um cara trabalhando 7 anos de graça só para casar com ela. É ou não é? Isso devia ser algo que encheria o ego de qualquer mulher. Então eu imagino Raquelzinha nesse ambiente emocional, sonhando que ia se casar com seu amado, o homem que trabalhou 7 anos para casar. Eu não sei o que Labão fez no dia do casamento, que estava tudo preparado para Jacó se casar com Raquel, e ele colocou Lia. Eu imagino a frustração das duas, uma que foi avisada em cima da hora que ia casar, e outra que foi avisada em cima da hora que não ia casar, e o pior de tudo, ninguém falou nada com Jacó. Certo? Esse é um exemplo claríssimo, certo? De que nós temos que entender que duas pessoas se unem muitas vezes, oriundas de ambiente totalmente diferente. Porque quando Jacó vai reclamar com Labão, Labão disse: não, Jacó, deixa eu explicar a você. Aqui na nossa terra não se faz assim. A mais nova não casa primeiro que a mais velha. Ô irmão, mas tu teve 7 anos para falar isso comigo. No dia do casamento me deu essa dona que tem o olho para arquibancada, o outro para geral. É ou não é verdade? Uma dona bagunçada. Escute só. Mas o que eu quero que você entenda, não é disso que eu vou falar. Mas eu quero que você entenda que Jacó é filho de uma mulher sonhadora. Certo? Durante muitos anos, José é filho de uma mulher sonhadora. Jacó colocou no coração de Raquel o sonho de se casar com um homem bom, com um homem que a amava, com um homem que a valorizava. Então eu imagino, depois que José nasceu, José é um dos últimos filhos de Jacó. Rubem, Simeão, Levi, Zacá, Zebulun, Gade, Azé, toda essa patota nasceu primeiro. E Raquelzinha sonhando em ser mãe. Ficou tão difícil o convívio dos dois, que um dia Raquel olhou para Jacó e disse: me dá filho, senão eu morro. Deu um problema que quase deu separação. Jacó falou: sou eu, Deus para te dar filho? Filho eu estou fazendo na sua irmã e nas outras. Se tem alguém improdutivo aqui, é você. Deu uma confusão danada. Não sei se tiveram que fazer um encontro de casais para não separar. Também não sou obrigado a saber tudo. Mas eu quero que você entenda que Raquel era uma mulher sonhar. E quando José nasceu, um povo que vivia extremamente ligado à tradição oral, eu imagino Raquel contando para José quem era ele. José, você é produto de um sonho que eu sonhei a minha vida inteira em ter você. Seu pai trabalhou 7 anos para casar comigo. Tá vendo aquela megera que tem um montão de filho? Ela não era para ser a mulher do Jacó, porque Jacó nem gostava dela. Ele me ama, aquela coisa toda. E eu imagino José crescendo num ambiente onde ele ouvia história de sonhos. Talvez isso nos faça entender porque ele é um único numa família agora de 11, 10 homens e uma mulher que não sonha. O único a sonhar nessa família é José. E provavelmente porque ele é um sonhador, porque ele é filho de alguém que sonha, porque ele cresceu num ambiente onde se falava de sonhos. Sonhos vão fazer parte da história dele. Pastor, o que você quer dizer? Eu quero dizer uma coisa, meu filho: ande perto de gente sonhadora, ande perto de gente que pensa grande, de gente que quer ir longe, de gente que pode olhar para o impossível e dizer: o impossível vai se tornar possível, realidade. Saia de perto de gente pessimista, que vai dizer que está tudo muito difícil, que não vai dar, não dá mais para segurar, explode coração. Sai de perto dessa gente. Ok? Porque quando você anda com sonhador, sonhador é assim, ó. Quando você está contando seu sonho para um sonhador, por exemplo, a senhora quer casar com um homem alto, louro, rico, fiel, tudo isso que a senhora acha que vai achar. Aí a senhora cria essa expectativa. Se a senhora contar seu sonho para uma mulher sonhadora, a mulher sonhadora, ela fica assim, ó. O que é isso? Isso
é comportamento de quem está aguardando você encerrar seu sonho. Porque assim que você encerrar o seu, ela fala o dela. É ou não é? Agora, não, peraí. Mas quando você conta seu sonho, para quem não sonha, quando você termina de contar, o semblante da pessoa, primeiro que ela fica assim, ó. Você vê na cara da pessoa que ela diz que esse homem não existe, que se existir não é para tu, porque tu não merece, que você vai morrer solteiro. Sim ou não? Então deixa eu falar uma coisa para você. Cuidado com quem você anda ou com quem você mantém perto de você. Certo? O que eu estou vendo? Eu estou vendo um camarada que está no meio de uma turminha que tem um comportamento incorreto. Sim ou não? Mas a Bíblia diz, ensina o menino o caminho que ele deve andar, que ele vai crescer e não vai se desviar dele. Na meninice, ele vivia perto de quem? De sua mãe, ele era o filho único, o cuidadinho da mamãe e também um amado do papai. O que eu vejo é um camarada crescendo num ambiente onde ele foi impregnado a sonhar, a acreditar, ouvindo as histórias do que Deus fez, certo? Na vida de seus ancestrais. Então ele cresce num ambiente de sonho, mas era impossível. Mas esse cara começa a sonhar. Só que ele é o irmão mais novo e ele começa a ter um sonho muito esquisito. Ele sonhou primeiro, certo? Que ele e os irmãos dele tinham os molhos. E um dia os molhos dos irmãos se curvaram diante. E sabe o que mais? Isso demonstra uma imaturidade muito grande. Ele contou o sonho para os irmãos. Os irmãos aí que não gostaram do Zé mesmo. E você pensa que parou? Que nada, ele sonhou de novo. Porque sonhador é assim, meu filho. Se você é sonhador, você sabe o que eu estou falando. É ou não é? Porque sonhar não paga. É ou não é? E ele sonhou de novo. E agora ele sonhou que sol e lua e estrela e tudo. Chamou a turma e contou de novo. Aí o pessoal não aguentou. Você está achando que você vai ser melhor que nós? Você está achando? E aquela confusão toda. Contando sonho para quem? Não deve. Cuidado para quem você conta seus sonhos. Cuidado, eu estou falando sério. Escolha sonhador. Acha sonhador, porque sonhador é terrível. Sonhador, você fala, ele joga combustível no seu sonho. É ou não é? Ele joga lenha, ele joga tudo no seu sonho. Agora, se você contar seu sonho para pessimista, ele joga água. Ele diz, não vai acontecer nada, menino. Vai nada. Vai nada para com você? Menino. O que foi a senhora? Conta que a senhora está com câncer para alguém sonhador. Sério, menino, fica tranquila. Tem 2 vizinhas lá que tinha, menino. Fez uma campanha na igreja, Deus entrou com providência. Ficou curado do câncer, casou de novo. O marido dela teve câncer, morreu e ela ainda está viva. É ou não é verdade? Agora, você conta seu sonho para quem não sonha. Sério, se ela está com câncer, menino, tem 2 vizinhas que morreu ontem. É ou não é? Eu preciso te estimular, primeiro, a selecionar as pessoas. Ok? E é isso. Me parece que esse menino cresce nesse ambiente. E isso dá a ele a oportunidade de sonhar. Sonhar o quê? Que ele vai ser grande. Mas grande como? Ele é o filho mais novo, num sistema de hierarquia, onde o primogênito assume normalmente o controle. Se depender disso, ele está na rabeira da cadeia alimentar. Ele é o mais novo. Ainda tem uma menina mais velha que ele, a Diná. E o Zé está sonhando. E os irmãos não gostam dele. Até que um dia, os irmãos dele vão apacentar. E o Jacó chama José e diz, José, eu queria que você levasse um lanche para os seus irmãos. Ô, gente, pense num texto esquisito é esse. Porque o Jacó já estava cansado de saber que os meninos mais velhos não gostavam do Zé. O Zé poderia falar, pai, eles não gostam de mim, o senhor vai me mandar sozinho, porque foi sozinho. Tem alguma coisa de estranho nesse texto? Tem ou não tem? Já tem uma turma que ele não sabe onde está. Pega o único que está e manda procurar os que não estão. Parece que nem gosta do menino. É ou não é? Ele diz, vai sozinho procurar seus irmãos. E lá vai o Zé. De longe os irmãos viram José. José ainda não viu.
mas os irmãos viram. Mas sabe o que é mais estranho nisso? É que o texto diz que José procura os irmãos em tudo quanto é lugar e não acha. E se ele não achar os irmãos, e eu estava torcendo quando eu estava lendo, não acha, não acha. Esses caras não gostam de tu, não acha. Porque se ele não achar, o que ele faz? Volta e avisa o pai: pai, não achei, arruma um pessoal aí, certo? Para vasculhar o perímetro para ver se acha os manos. Quando o texto diz que ele não acha, que ele está voltando, um cara achou ele e falou: ô garoto, o que é que está procurando? Ele falou: meus irmãos aí. O cara falou: foi por ali. Menino, eu não sei quem é esse cara, mas eu fiquei com a raiva dele na hora, porque o José está quase se livrando, certo? Olhe bem, quando ele não acha, alguém o acha. Alguns dizem que era a manifestação de Deus, dizendo para ele: seus irmãos estão indo para lá. E aí ele vai. Chega lá, os irmãos dizem: olha lá vem o sonhador. Ó. O cara do molho, da estrela, da lua, do sol. E lá vai o Zé. E os caras estão lá, vão matar ele. Olha lá, agora está lá, ó. Sonhadorzinho. Pegaram o José, jogaram numa cisterna, gente, e vão vender o Zé. Ô irmão, seja franco. Quem é que tem o comportamento legal? O José ou os irmãos? Quem? Então quem é que tem que se dar bem nessa história? Quem é que tinha que jogar o outro na cisterna? O Zé tinha que pegar os 10 e jogar na cisterna, sim ou não? Pois 10, camarada ruim, pega o cara bom e joga na cisterna. Você está rindo? Às vezes é a nossa história. É ou não é? Você vê o cara que faz tudo errado, parecer que está vencendo, e você que faz tudo certo, na cisterna. Essa história não é diferente da nossa, não. Muitas vezes nós nos vemos nessa situação. E o José está lá na cisterna e os irmãos decidindo do lado de fora: vamos matar o Zé? Não, não mata, mata, não mata. E o Zé lá dentro da cisterna: morri, não morri, agora não morri, agora não. Porque parece que seus irmãos estão decidindo do lado de fora seu futuro, sim ou não? Só que o futuro de José não é decidido por seus irmãos. A caneta que escreve o futuro de José, o roteirista dessa história é o Senhor dos Exércitos. Você está entendendo? Se a caneta que escreve seu futuro está nas mãos do Senhor, pode ter certeza que, como diz o profeta Jeremias, no final você vai receber o fim que desejais. Quando nós olhamos isso, parece: morreu, não morreu, mata, não mata. E o José lá dentro: morri, não morri. Pastor, por que vai acontecer isso com José? Porque presta atenção, José é o único sonhador no meio de quem não? E às vezes, para o seu sonho se tornar realidade, Deus vai ter que tirar gente da sua vida. Deus vai ter que te separar de pessoas que não conseguem enxergar e nem estão preparadas para onde Deus quer te levar. Você está entendendo? Tem gente que não vai tolerar ver o seu sucesso. E não tente levar essa turma com você, José. Entende? José vai para uma próxima fase e seus irmãos vão vender. Ah, mas são seus irmãos. Não são seus irmãos simplesmente. São gente que não acredita que o que ele está sonhando vai se tornar uma realidade. E o sonho, gente, já está falando que esse cara vai ser fera. Porque olha só, o texto diz que ele sonhou com o sol e com a lua, sim ou não? Vamos lá para Gênesis, capítulo 1. E Deus fez um astro para governar o dia. Que astro era? E fez um astro para governar a noite. Que astro era? Então ele sonhou com o sol e... O que o sonho está falando? Esse cara vai ser governador. O cara sonha que sol e lua, astro para governar, o que o cara vai ser? Isso aí. Sem eleição direta. Não é verdade? O cara vai ser governador. Só que entre o sonho e a realização tem o tal do percurso. E aí é que a chapa é quente. Porque nós vamos ter que andar com Deus. Se tem um troço difícil é andar com Deus. Porque olha o que a Bíblia diz. Primeiro, nós sabemos que escolhemos nossos relacionamentos por afinidade. Sim ou não? Claro, nossos amigos normalmente são pessoas que têm afinidade conosco.
Gosta mais ou menos das mesmas coisas, gosta do futebol ainda que não torce para o mesmo time, gosta disso, gosta daquilo. E aí nós vamos andar com Deus. Aí Deus diz assim: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são o vosso caminho. Eu não vejo como você. Como é que nós vamos andar juntos então? Com alguém que tem tão pouca afinidade conosco. Alguém vai ter que mudar. E quem é? Deus. Tem gente que pensa: eu vou para a igreja, mas o Senhor se encaixa no meu perfil. Se quiser andar comigo. Não tem gente, não, tem que me aceitar do jeito que eu sou. Entendeu? Oh, querido, quem vai para o inferno é tu, ele é santo. E não tem essa história, porque a Bíblia diz que todo olho verá, toda língua confessará, todo joelho, ou seja, todo mundo vai passar por lá, passar para ver, todo mundo vai. O negócio não é passar para ver, é passar para ficar. Que a gente tem que chegar lá, Jesus olhar e falou: vinde bendito do meu Pai, recebei por herança, passa por aqui. Outros vão passar por lá e Jesus vai falar: não. É engraçado, a gente manda os outros para o inferno e o nego ainda gosta. Escute só. José tem um sonho, mas entre o sonho e a realização existe um percurso, e ele vai ter que percorrer, certo? Ou vai perecer no caminho. Ele está contaminado por um sonho de base de sua criação. Se depara com comportamentos incorretos dos quais ele não faz parte. Mas ele convive no meio de um povo que não é capaz de entender, a não ser seu pai que guardava no coração, como Maria, né? No Novo Testamento. Ele vai ter que se separar, e é por isso que ele sai de perto de seus irmãos. Quando ele é vendido, ele vai para um novo ambiente. Ele vai ser vendido por seus irmãos a uma caravana de ismaelitas que estão caminhando para o Egito. José queria ir para o Egito, sim ou não? Sim ou não? Mas ele foi? Mas ele queria ir? Mas ele foi. Mas ele queria ir? Mas ele foi. Mas ele queria ir? Mas ele? Pois é, diga para quem está do seu lado assim: a vida vai te levar para lugares que você não gostaria de ir. Mas quando isso acontecer, leve Deus como seu companheiro de viagem. Por muitas vezes a vida vai nos levar para caminhos, para crises, para circunstâncias que nós não estamos a fim de ir, mas tem que ir, porque faz parte do processo. E no final do processo, sabe o que eu e você falamos? Teve hora que eu achei que eu não ia suportar. Claro que você achou que não ia, porque não foi você. Foi Deus que te levou, porque Ele sabe que você suportar isso. Isso só indica que o caminho não tem muito a ver com você. Tem a ver com Ele te conduzindo. Você sabe o que é difícil de andar com Deus? É que nós andamos atrás dEle. É ou não é? Aquele que vier após, esse texto diz que quem é que vai na frente? É, por isso que é ruim andar. Porque quando você anda atrás de alguém, você vai na velocidade de quem? De quem está na frente. E às vezes você está afim que com pressa. Por exemplo, só tu quer casar? E ele vai assim, ó. Dá uma vontade de cortar, não dá? Liga a seta e ultrapassa. Aí se lasca no casamento. Sim. Quem é que diz a direção, a rota, o percurso? Quem vai na? Por isso que é ruim. Andar atrás dele tem hora que a gente não quer. Ele fala: vamos embora. Eu imaginei ele para a casa de Jairo. Vamos lá, Jesus. Jesus, minha garotinha está morrendo. Nem assim não, pô. É morrendo, UTI. Está demorando. Vamos
a mulher ainda toca nele. E quando a mulher tocou em Jesus, Jesus parou. E falou, alguém me tocou. Eu quero saber quem é. Só sai daqui depois que eu descobrir. Eu imagino a cara de Jairo. Quem tocou? Eu quero saber quem tocou. Porque eu com a pressa danada, alguém toca e ele diz. Aí ele pergunta para o discípulo. Quem me tocou? O discípulo. O senhor não está entendendo. Está um furdunço danado. Está todo mundo tocando. O senhor é pop. Ele falou, não, mas alguém me tocou de fé. E aí a mulher falou, fui eu. Eu imagino Jairo. Assim que a mulher foi para casa, olha só, o pessoal chegou da casa de Jairo e falou, Jairo, a sua garotinha morreu mesmo. Pensa, Jairo. É isso aí. É isso aí. Se tivesse ido com pressa, agora foi devagar, ainda parou porque a mulher que nem está mais aqui, foi embora, e agora eu que me lasquei. E Jesus disse para Jairo, não temas, crê somente, eu ainda vou na tua casa. Mas o pessoal está dizendo que não tem mais jeito, eu não quero saber o que eles estão falando, eu vou na sua casa. Você não pediu para eu ir na sua casa? Você está entendendo? Nós temos que entender que andar com Jesus é difícil, gente. Você tem que saber que andar com Cristo é uma aventura. Tem gente que vai me contar algumas coisas e conta a sua história para mim, e a história dele é meio que um filme, assim, um drama. Porque tem gente que vive um drama. Conta no gabinete da gente, pastor, a gente... Nossa, que dó. Já tem gente que entra no gabinete e conta a sua história que parece um filme de terror. Depois do gabinete, para nós gente dormir, tem que dormir de luz acesa. De tão horrorosa que é um troço. Tem gente que chega lá e conta a sua vida, parece um filme de ficção. O cara vive no mundo da lua. Sim, não é? Mas tem gente que chega lá e conta a sua história, ela é uma aventura, porque andar com Jesus é uma aventura. Não é? A gente fala, rapaz, semana passada quase que eu morri, e o meu casamento quase separou. Aí, quando eu vi, Deus agiu e fez com mão forte. E você fala, isso aí, Indiana Jones, vamos embora. Isso. É assim que é viver com Deus. É essa dinâmica de vida. E o que nós vamos ver agora é que ele não estava a fim de ir, mas ele foi. Chegou lá no Egito, foi vendido na casa do Potifar. Como? Pois é, ele era um escravo, sim ou não? Sim, mas ele tinha comportamento de escravo? Porque o importante não é o que as pessoas acham a seu respeito. O importante é quem você é. O que fez José progredir na casa de Potifar foi a sua postura, não o cargo que ele ocupava. Você está entendendo? O que as pessoas falam ao seu respeito não determina quem você é. É assim que funciona. Ok? Todo mundo dizia que ele era mas ele não se sentia ali um cara proativo. É um camarada que começou a fazer a casa do Potifar prosperar de uma tal forma que o Potifar olhou e falou assim, esse cara é maneiro. E o texto diz, na casa de Potifar, Deus era com o José. E lá na casa do Potifar, o Potifar começa a enriquecer, as coisas começam a se expandir, o cara começa a prosperar. E o que é a casa de Potifar? A casa de Potifar é o estágio para José aprender a administrar muita coisa, mas saber que o que ele administra não é dele. Você está entendendo? Isso é um estágio para ele aprender a administrar 7 anos de prosperidade. Entendeu? É na casa de Potifar, por quê? Porque quem é fiel é colocado Se ele respeitou os recursos de Potifar, ele respeita os recursos do faraó. E ele está lá, aquela coisa. E o Potifar foi só entregando as coisas, e vendo que o José administrava tudo legalzinho. E aí José agora era o chefe na casa de Potifar. E aquilo estava muito legal, um ambiente maneiro. E ele não queria sair de lá, por quê? Porque lá era bom. E quer saber, uma das fases mais perigosas da nossa vida é o tal do bom. Porque quando está bom, a gente corre o risco de não ir para o sensacional.
Porque o bom está tão bom. Está tão bom, está aqui, está tão cômodo. Quem ele é? Ele é o cara que governa tudo na casa do Potifar. É isso aí. Ele queria sair de lá, sim ou não? Sim ou não? Porque lá era, mas Deus precisa tirá-lo de onde ele não quer. É isso aí. É uma luta. Deus quer nos levar para a gente, não quer nos tirar de onde não... nós não quer sair. A mulher do Potifar ficou de olho no Zé. De olho no Zé, tal. O Zé passava e ela olhava pro Zé e o Zé, não, maluca, não. Cara, que maluca maneira, essa maluca gostosa, que vontade de pegar ela. Por que você acha que ele estava com vontade de pegar ela, sim ou não? Claro que estava, rapaz. O Zé é solteiro. Aquela maluca maneira. Olhando pro Zé, falando, vem Zé, vem neném. E o Zé, não, eu não pego. Eu não vou pegar essa maluca. Não pego, não. Ela é mulher do Potifar, isso é um problema dele. Não pego. Cara, é porque tentação é assim. Você acha que você é anjo? Você vê o troço, nossa. Por isso que o nome é tentação, mano. Entendeu? E tem, às vezes quando eu falo isso, parece coisa de homem. Porque nós somos escrachados. Mulher não, mulher é um bicho hiper perigoso. Porque o homem é mais ou menos assim, quer ver? Se vem uma mulher bonita e ela passa perto de um homem... É, Deus é bom para alguns, é ou não é verdade? A mulher pode vir com o marido. Se vier um homem bonito, você pensa que ela não olha. Você acha que não? De mão dada com você, ela faz assim, ó. Ela dá 2 olhadas de 3, 4 segundos. E não precisa olhar para lá, porque ela já viu tudo aqui. Primeira olhada que ela deu, ela escaneou o malandro, é ou não é? Segunda olhada, ela comparou contigo, é ou não é? Terceira olhada, ela te reprou e você nem notou. Tentação, querido. A mulher do Potifar está lá para tentar o José, sim ou não? Mas se ele se deita com ela, sabe quem ele seria? O medíocre amante da mulher do patrão. E ele tinha se distanciado do Deus que estava com ele. Ele vai para a casa de Potifar para aprender 2 grandes lições. A lidar com muita coisa que não lhe pertence. A lidar com limites. Ele disse para a mulher, eu estou aqui, o Potifar mandou tomar conta de tudo, mas não mexer contigo. Você acha que o Potifar falou isso com ele? Claro que não. Certo? Mas a mulher não sabia o limite, mas ele sabia. Mas aí a mulher então armou para ele. E quando eu vi isso também fiquei com raiva. Um cara maneiro que não pegou ela. E ela agarrou ele e falou, vem Zé. E o Zé, não, mano. Caraca, que mulher doida. Deixou a capa para trás e saiu correndo. E a mulher ficou gritando, tarado, maníaco do Egito, tentou me agarrar. E aí o marido chega, o Potifar, e aí ela diz, olha, o homem que você confia tentou me violar. Ô gente, sabe o que mais me intriga nessa história? É José não se defender. E o Potifar também sabia a mulher que tinha, se não tinha matado. Ei, oi. O Zé agarrou, o Zé não é disso. Mas tem que tomar uma providência, né? Manda pelo menos prender o Zé. O Zé queria sair da casa de Potifar, sim ou não? Se ele não quer sair, mas tem que sair, Deus tira. Descubra o mais rápido de onde você precisa sair, antes que Deus tenha que usar uma estratégia que você não vai gostar para te tirar. Agora ele vai para a prisão.
Chegou na prisão, provavelmente a primeira coisa que ele falou com os prisioneiros que já estão lá: não fiz nada. Eu sou inocente. Os prisioneiros devem ter dito o quê? Aqui é todo mundo inocente. Aqui ninguém fez nada. Estamos juntos. Já aprendeu a primeira lei da prisão. Dizer que é inocente. José fez logo uma tatuagem de caveira, botou um CV ou um CE, comando do Egito. Preste atenção aqui. Eu não vejo revolta neste homem. Eu vejo que o texto diz que ele vai para a prisão, e na prisão Deus era com ele. Na verdade, o que estamos vendo que parece tragédias, são etapas que esse homem está vivendo, e se ele aprendeu a administrar o muito na casa de Potifar, agora ele vira meio que um líder do cárcere, onde os recursos são extremamente escassos. Enquanto lá ele aprendeu a administrar para usar nos 7 anos de prosperidade, agora ele aprende na prisão a lidar com 7 anos de escassez, como gerenciar, como administrar os poucos recursos, os ambientes, certo? Totalmente opostos. E é naquele ambiente que ele começa a crescer. O texto diz que Deus era com ele ali. E os sonhos estão próximos de José. Seu sonho inicial, ou melhor, o sonho de um de seus companheiros do copeiro, tem a ver com uma vide, e que é espremida, e que dela se tira recursos para servir ao faraó. Nós vemos um padeiro que sonha com cestos de pães sobre a cabeça, obras das mãos de padeiros, e nós vemos talvez aqui, porque são 2 sonhos que tomam destinos tão diferentes. Me parece que o primeiro sonho tem a ver com alguém que tira recurso da vide, e aqui, se eu for fazer um paralelo, a vide é Cristo, ou seja, eu vou tirar recursos de Cristo para utilizar, para servir a outras pessoas. Isso me diz que quando os sonhos são utilizados em Cristo para beneficiar outras pessoas, Deus está no sonho, ele volta a servir. Mas quando os sonhos são obras de homens, que me parece colocar na cabeça, ou seja, uma estrutura onde a demonstração é alguém que quer elevar-se a si mesmo, que não tem a ver com glorificar a Deus e beneficiar o próximo. Um vai ver seu sonho realizado e outro vai morrer por causa dos sonhos. Porque nós olhamos que tem sonhos que vão matar pessoas, quando eles não têm propósito de servir outras, nem glorificar o nome do Senhor. Quando olhamos para isso, o que vemos? Os sonhos permeando a vida de José, mesmo no ambiente do cárcere. Ele queria sair da prisão, sim ou não? Ele queria sair da casa de Potifar, sim ou não? Mas ele saiu. Agora, assim que o copeiro vai servir o faraó, o que José diz? Quando chegar lá, lembre-se de mim e diga para ele que eu não sou um meliante, que eu não sou perigoso. Explique para o faraó. Ou seja, ele queria sair do cárcere, sim ou não? Sim. Ele não queria sair de um local que era bom, mas ele queria sair de um local que para ele era, independente de ser bom ou ruim, nós temos que entender que há uma lição a ser aprendida. Há um tempo para se viver naquele ambiente. E o texto diz que apesar de apenas 3 dias, um relacionamento de tanto tempo, de alguém que teve uma previsão de que isso ia acontecer, e os 2 sonhos se tornaram realidade, 3 dias foram suficientes para que o copeiro se esquecesse de José. O copeiro não se lembra dele. Não se lembra para falar com o faraó para o seu bem, porque se o copeiro fala para o faraó o que José fez, provavelmente José sairia do cárcere para trabalhar na copa, na cozinha. Queimar etapa pode fazer com que você seja impedido de chegar onde Deus tem programado para você. É como tentar abrir um casulo de uma lagarta que está virando uma borboleta. Se você tentar ajudá-la a sair, você vai matá-la. Porque é exatamente a pressão que ela exerce na força para sair, que faz com que o fluido caminhe
certo? E ela siga o processo para conseguir voar. Quando nós olhamos, nós vemos um José que quer sair, mas o copeiro se esqueceu do José. Por quê? Porque é Deus que está com José. O tempo passou, o faraó sonhou, e ninguém interpretava o sonho do faraó, com aquelas vacas magrelinhas, vaca gordinha, espiga fininha, espiga cheinha, aquele sonhozinho que parece um negócio de desenho animado. E aí então, o faraó ficou perturbado e falou, queria alguém para interpretar. O copeiro falou, caraca, o Zé, maluco. Cara, como é que eu esqueci do Zé? Poxa. Ô faraó, tem um cara aí que estava preso lá. Nossa, falou comigo, pá. Esqueci dele. Mas lembrei agora, né? Antes tarde do que nunca. O Zé interpreta sonho. O faraó mandou chamar o Zé. Eu imagino o Zé olhando pro copeiro. É isso aí, né, irmão? Amigão. O faraó falou, ô Zé, eu soube que você interpreta sonho. Sonhei com as vacas magrelinhas comendo as vacas gordinhas, sonhei com as espigas fininhas comendo as cheinhas, e queria saber o que, que você estava pensando disso tudo. Ele falou, eu não sei nada disso, mas deixa eu falar com Deus que me trouxe para cá, para uns caminhos muito esquisitos. E foi lá e falou com Deus, Senhor, o que, que esse maluco sonhou? Fala comigo aí. E aí, José falou, eu falei, ó, falar uma coisa para tu. Você sonhou, e essas vaquinhas gordinhas, espiga cheinha, 7 anos que vão vir agora, que vai ser prosperidade total. E a vaca magrelinha e a espiga fininha, são 7 anos que não vai dar nada nesse troço. Serviço feito, sim ou não? Ele foi convocado para quê? Para dar a interpretação do sonho, sim ou não? A interpretação acabou, sim ou não? Sim, 7 vacas magras, as vacas magrinhas, espiga fininha, 7 anos de escassez. Vaca gordinha, ele já deu a explicação, sim ou não? Sim ou não? Sim, só que quando ele acabou. Ele falou assim, falar uma coisa para tu, falou, arruma um cara aí, pô. Porque você vai ter que remodelar o sistema de plantio, remodelar o sistema de colheita, remodelar o sistema de armazenamento, remodelar o sistema de consumo. Você tem que botar um cara aí. O faraó pediu para ele fazer isso? Sim ou não? Mas ele fez. Quando ele falou o que não pediram para ele falar, o faraó falou, um homem remodelar, esse homem é o César. Você agora é o governador dessa jossa toda agora no Egito. Entendeu? Só eu mando acima de tu, Zé. Pensa. O Zé agora, que cavalão 2.0. Sim. Pensa, o José, agora morando numa casa boa, com aquela indumentária bonita, pintado. Zé Fanete Paneia, mudaram até o nome do cara. O Zé agora tá bonitão na fotografia. Se fosse algum de nós, ia na casa do Potifar. Chama a mulher do Potifar. Fala aí, maluca, que eu queria te agarrar. Não, agora é o governador da parada que tá aqui. Você cala a boca, chifrudo, é ou não é verdade? Não, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Tem uma lição muito especial. Quando Deus fizer na sua vida o que Ele disse que faria, não seja medíocre para voltar onde te feriram, para querer revidar. Não perca tempo em viver a glória do que Deus tem te dado, com lembranças negativas de amarguras do passado. José agora está bonito na fotografia. Os anos se passaram, José remodelou tudo. Quem é que veio fazer compra no supermercado do Egito? Os irmãozinhos dele. Com aquela carinha de fuinha. E o Zé está lá, bem em pé.
O Zé conheceu seus irmãos não conheceram, porque a trajetória forjou o indivíduo. A trajetória te forja, quem te conhecia não te conhece mais. Quem sabia quem você era, hoje já não sabe, porque a pessoa morreu no percurso para uma nova nascer. Essa é a minha grande dinâmica hoje com a linha do coach. Nós não estamos precisando de gente para ensinar pessoas a viver melhor. Nós estamos precisando de gente para ensinar pessoas a morrer melhor. Porque quem morre para Cristo vive melhor. Você está entendendo? Então, se você está querendo ensinar as pessoas, ensine as pessoas a morrerem direito. Porque quem morre bem vai ter uma vida extraordinária. O Zé agora está em pé, os irmãos chegaram, eu gosto dele, que ele olhou para os irmãos, conheceu, os irmãos não conheceram. E ele falou, vocês são espiões, que ele ficou com raiva. Isso é maneiro, mostrar a humanidade do cara. Espião, não, cala essa boca. Zé Fané de Panéia, governador, está tudo preso. Espiões. Aí prenderam os irmãos do Zé. Eu acho isso fantástico, porque isso mostra a humanidade, você é humano. Você é humano. Não queira ser anjo, porque não vai rolar. Eu não queria sentir. Não queria, mas tu sente. Tu sente. Sente. Você sente vontade de ter o que não é seu. Você fica com raiva do que o outro tem, o que tu não tem. Aí você olha para um homem que não é seu. Olha para uma mulher que não é sua. Isso é normal, o nome disso é gente. Entendeu? Às vezes você é homem, olha para outro homem e gosta dele. Meu filho, você tem que controlar tudo. Eu não. Tem que estar achando isso esquisito? Tem que aprender a lidar com toda. E o José está lá. Eu mandou prender 3 dias depois. Ele falou: solta esses meninos. Manda esses meninos para casa. E aí ele fez aquele negócio de botar, né, o objeto. Mandou trazer Benjamin, aquela coisa toda. E se você não sabe, vai ler, que está tudo lá no Gênesis. Ok? Eu não sou obrigado a falar tudo, até porque o tempo é pouco. Escute só. Aí, quando José tenta ficar com Benjamin, Judá, que se você voltar lá atrás, foi quem encabeçou e liderou o movimento para vender José. Judá diz assim: ô Zefanete, ô governador, o senhor não pode ficar com Benjamin não, porque nós temos um irmão falecido. Deus o tenha. O Zé morreu, menino. E se esse menino agora ficar, papai morre. Quando José ouve o camarada que incitou vendê-lo, querendo ficar no lugar do irmão, José começa a entender que mudanças não aconteceram apenas no Egito, mas também na vida de seus irmãos que ficaram lá. José não aguenta, começa a chorar e manda o pessoal sair. E fala: vocês lembram de mim? Os irmãos falaram: eu lembro do senhor, o governador aí, o Zé Fané de Panéia. Ele falou: pois é, agora olha só, tirou aquela indumentária. Igual o rei Júlia no Madagascar. E disse: lembra de mim? Eu sou o Zé. Os irmãos falaram: que Zé? Falou: o Zé, irmão de vocês, o Zé que vocês venderam. Que eu falei: não vende não, não vende não. Alguém falou: e agora? É o Zé, gente. E o José falou: calma, não fique preocupado, vocês não me venderam. Deus me enviou na frente para a conservação da vida. Olha só, deixa eu falar com você. Eu não sei se você está na cisterna, se você está na casa do Potifar ou no presídio. Eu só sei de uma coisa, que nesse momento provavelmente você não está muito satisfeito com o que está acontecendo. Mas eu espero chegar no final, porque no final você vai entender. Você está entendendo? No final você vai entender que Deus está no controle de todas as coisas. Aí o José falou: vai lá e traz o papai. Vai nesses carros aí. Eu imagino os irmãos do José tudo chegando lá perto do Jacó, com aquele carrão bonito, dando um cavalo de pau assim, chegando e falando: pai, tem um negócio para falar com o senhor aí. Como é que nós vamos falar? Lembra do Zé?
E o Jacó, nem fala. Até hoje tem saudade daquele menino meu que morreu. E os irmãos falando, pois é. O Zé, ó, o Zé não morreu não. Nós vendemos Zé. Agora presta atenção, ainda bem que nós vendemos. Graças a Deus que nós vendemos Zé. Foi Deus. O Zé mesmo falou isso lá. Porque se o senhor souber onde é que o Zé está hoje, sabe o Zé Fané de Pané? Pois é só nome fantasia. É o José, nosso irmão. Deixa eu falar uma coisa para vocês, e isso é muito importante, e eu acabo aqui. Nós temos muitos sonhos. Ou talvez você até parou de sonhar, por estar envolvido, entrelaçado com pessoas que perderam o prazer dos sonhos. E se você deseja ir para a próxima fase, a primeira é: afaste-se dos pessimistas e daqueles que não sonham. Aproxime-se daquele que conhece, sabe o que Deus está fazendo. Mas entenda que esse é apenas o primeiro passo. Você também pode ter que se afastar de hábitos. Você pode ter que se afastar de pessoas, se afastar de ambientes. Como José foi removido com mão forte de perto ou de um ambiente que poderia sabotar seus sonhos. Entender a lição da casa de Potifar, entender as lições de onde você está e acreditar que Deus está no controle de todas as coisas, pois Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele prometeu, Ele vai cumprir. Graça e paz, irmãos, amém? Glória a Deus, para mim é uma honra estar novamente aqui. Estive ontem à noite, hoje de manhã com os pastores. Foi difícil, mas Deus abençoou. Falar para pastores não é fácil, e liderança, mas neste momento nós vamos compartilhar a palavra do Senhor diante de tudo aquilo que já ouvimos e vimos neste lugar. Eu quero falar sobre uma das coisas que pode mudar a família, uma das coisas que pode mudar o mundo. Para mim é a coisa mais poderosa que existe na face da terra, algo que é interminável, algo que começou nos céus e termina nos céus, se é que termina, porque a Bíblia diz que o amor jamais acaba. Eu quero falar hoje sobre amor, esse sentimento que tem sido mal interpretado por muitas pessoas, por muitos casais principalmente, esse sentimento que tem sido visto de uma maneira errônea por muitas pessoas. E hoje nós vamos compartilhar um pouco sobre isso. Eu quero que você abra a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 13. Capítulo 13 de 1 Coríntios, a partir do verso 1. Amém? Nos diz assim a palavra do Senhor: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de tal maneira que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor,
nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita e não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, e havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, e sentia como menino, e agia como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Essas três, mas a maior destas é o amor. Feche os seus olhos agora e não a sua Bíblia. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a Tua palavra. Queremos continuar ouvindo a Tua voz, Senhor. Fala conosco, usa-me como um canal de bênção, pela Tua misericórdia. Que saiamos daqui, como já disse o Teu servo, melhor do que entramos. Que possamos aprender de Ti, entender a Tua vontade, ó Deus. E que tenhamos uma melhor qualidade de vida familiar, ó Deus. Esse é o objetivo. Em nome de Jesus, amém, glória a Deus, amém? Irmãos, eu quero compartilhar com você essa questão do amor nesta noite. Por quê? Porque o amor tem sido o problema da humanidade. Se você observar direitinho, a raiz dos males é a ausência de amor, o amor verdadeiro. Hoje as pessoas amam o dinheiro, amam o poder, amam o ter, e ninguém ama mais o ser, o conquistar. Hoje nós estamos vivendo momentos difíceis. Eu moro no Rio de Janeiro, uma cidade pequena, assolada pelo tráfico de drogas. Eu ministro em muitas comunidades carentes, e eu tenho visto o que a ausência de amor tem feito na violência, principalmente no Rio de Janeiro, e poderia até globalizar isso, porque a falta de amor faz as famílias serem formadas através do prazer, simplesmente. Hoje, a cada minuto no Brasil, fica grávida uma adolescente por minuto. É uma das últimas estatísticas. É muita gente grávida, pelo amor de Deus. Adolescentes que ficaram grávidas por amor, ficaram grávidas de outro adolescente, ou de um adulto, num processo de pedofilia. Mas e agora? Essa menina que era para estar brincando de boneca, está brincando com um garotinho, que quem vai cuidar é normalmente a vovó. E esses garotos crescem sem referenciais, sem amor, sem carinho. Sabe o que eles serão? Substituto dos traficantes. Porque um traficante hoje, com 30 anos, é considerado um veterano. A maioria dos traficantes morre entre 17 e 25 anos. Então o que eu vejo? Eu vejo hoje que o problema da violência é falta de amor. Amor. Por falta de amor, nós estamos vivendo essa situação. Para cada traficante que morre, 3, 4 garotos estão crescendo para assumir o local. Isso parece não ter fim, porque existe um objetivo maligno, no mundo. Esse objetivo de acabar com a história das famílias, de que famílias não consigam se solidificar, até mesmo na igreja. Eu tenho visto, esses dias fui ministrar para adolescentes, e eu perguntei quem não queria casar, e uma série de meninas levantaram suas mãos e disseram: eu não quero casar. Só tinha filha de cristãos. E eu perguntei: por que vocês não querem casar? Diz: porque é para viver a desgraça que minha mãe vive com meu pai.
Eu falei, meu Deus do céu. Então o que eu tenho visto hoje, que o que está faltando é amor. Amor. E hoje eu quero falar 5 exigências do amor. É isso que eu quero falar com você. Não vou dar uma mensagem grande, não, ministrar uma mensagem grande, mas eu preciso falar que o amor, ele exige. Amor não é uma palavra que pode ser resumida de uma maneira só. Eu amo você. Se você ama, você tem que mostrar que você ama. Como é que você vai mostrar? Ah, eu te amo. Ah, é mole falar. Eu não gosto muito de falar isso na igreja, não. Olha para quem está do seu lado e diz assim, eu te amo. Não, você nem me conhece direito. Vem com essa conversa fiada que você me ama. Fala para o seu irmão, eu te amo no amor do meu Senhor. Você nem me conhece, cara. Como é que você me ama? E pior, às vezes você vive o tempo inteiro comigo e não me ama. Só vem falar aqui na igreja que me ama. Eu não gosto muito desse negócio, não, sou meio radical nisso. Porque o amor, ele exige algumas coisas. O amor, ele é desafiador. É desafiador. O amor, ele pede do amante, daquele que ama, valores que muitas vezes são muito difíceis. E por isso eu tenho visto, primeiro, nós já temos a tendência de ter um amor condicional. Eu te amo se você me amar. Você me ama, então eu te amo. Se você não me ama, eu não. Já estamos cometendo uma infração. Porque o amor tem que ser incondicional. Jesus morreu por nós e nos amou o dia que nós melhoramos, o dia que nós nos santificamos, o dia que nós nos tornamos certinho. Foi isso? Não, o texto diz que Cristo amou e morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Amor incondicional. Então eu vejo marido que tem dificuldade de amar a mulher. Irmão, não dá para amar aquela mulher, ela não merece o teu amor. Não merece, é lógico que ela não merece. E amar quem merece é moleza. Você não faz amar que é sua obrigação. É ou não é? Amar quero ver você amar quem não te ama. Amar aquele parente que veio no pacote do casamento. Você não queria que ele viesse, mas ele veio. Aquele cunhado desafiador, aquele sogro desafiador, como brincaram comigo ontem, aquela sogra desafiadora. Esse dia uma senhora falou comigo, minha nora é uma caninana, uma cobra. E eu não deixo por menos, falei, se ela era uma cobra, a senhora também é. Ela disse, olha o respeito comigo, por que eu sou cobra? Eu falei, porque a sua nora casou com alguém. E quem casa com cobra é a cobra macho. Então o seu filho também é uma cobra. E aí, se seu filho é uma cobra, quem é que gera cobra? A cobra mãe. E a cobra mãe quem é? É a senhora. Ela disse, olhando por esse ângulo, sabe que você está certo? É desafiador você amar. Eu brinco sempre, estão gravando isso. Deixa eu pensar aqui, que tudo que eu falar pode ser usado contra mim. Eu tenho que pensar, às vezes eu me distraio, depois eu peço para cortar. Mas no pacote do meu casamento veio uma tia, minha tia, que não é minha, mas se tornou quando eu falei sim. Essa palavra sim, gente, ela muda a história da gente. Muda ou não muda? Primeiro, você estava apaixonado quando falou sim. Sim, você aceita. Olha a pergunta que te fizeram, a gravidade do assunto. Você aceita essa mulher para viver com ela até a morte? Tu ouviu bem? Quando disse sim? Eu acho que você ouviu. Você aceita essa mulher para viver até 2010? Sim, se você enjoar, você devolve. Mas não pode. É até que a morte. Então vem gente desafiadora, vem. Essa tia veio no pacote. Uma das últimas que a mulher me fez uma festa por meus 2 filhos e mandou um convite para mim que se eu quisesse ir, eu podia. Pô, a festa era dos meus 2 filhos, gente. Falei para minha mulher, isso é que é tia. E pior, por muito tempo eu achei que era o capeta que tinha feito ela. Eu achei, foi o demônio que fez essa mulher. Depois eu descobri que o demônio não era tão poderoso assim para fazer uma mulher daquela. Não é, ele é limitado no seu poder, pastor. E eu falei, quem fez isso foi Deus. Foi Deus para me ensinar alguns valores.
né? Para me atribular, é isso aí. Para me fazer crescer no momento da minha adversidade. Então eu desafio a amar quem te ama, amar essa mulher quando ela te agrada, amar seu cunhado quando ele te traz presente. Quero ver você amar seu cunhado quando ele toma tua Coca-Cola toda, come seu pudim. Aí eu quero ver que você ama. Amar seu irmão quando ele chegou primeiro, comeu a carne tudo, só deixou arroz e feijão. Aí eu quero ver se é amor de verdade. Amar sua mulher quando ela estava um tchutchuzinho, toda em pezinha, toda durinha, mole. Amar seu marido quando ele estava cabeludão, barriguinha de tanquinho. Quero ver você amar agora. Ele virou essa barrigão, essa coisa terrível, não é verdade? Perdeu os cabelos que parece até Sansão depois da Dalila. Amar é um grande desafio, amém? É isso que eu quero que você entenda. Amar é desafiador. Amar requer de nós um desafio muito grande, muito mais do que você imagina, mas que você conhece muito bem na prática. Então eu quero falar 5 exigências do amor, só que isso que eu quero falar. E a primeira exigência que eu quero dizer a respeito do amor é que o amor, ele exige renúncia. Amém? O amor faz você renunciar a valores, faz você quebrar paradigmas. O amor faz você engolir sapo. O amor faz você ficar com vontade de esganar. Para falar de renúncia sobre amor, eu gosto de uma música. Aqui tem gente de idade mais velha do que eu, e deve lembrar de um indivíduo, uma música antiga. Eu gosto de música antiga, às vezes fico reparando na letra. Eu gosto de uma música. Você lembra desse camarada? Adoniran Barbosa. Mexi no fundo do poço, eu não... Fui lá no profundo. Adoniran Barbosa, uma das músicas dele me chama muita atenção, porque ela fala de renúncia. Você pode não conhecer o Adoniran, mas você vai conhecer a música. É o Trem das 11. Já ouviu falar nessa música? Não, ela é assim, ó: não posso ficar nem mais um minuto, não sei não, com você. Sim, eu acho fantástico, porque olha só, ele diz eu não posso ficar, ele não diz eu não quero. Querer ele quer, ele só não pode, porque amor exige renúncia. Eu gosto muito de Coca-Cola, tive um problema no estômago há um tempo atrás, e não podia tomar Coca-Cola. Eu cheguei numa casa do amigo, ele falou: gosta de Coca-Cola? Eu falei: demais. Quer? Eu falei: quero. Vou colocar para você. Eu falei: não. Ele falou: você gosta de Coca-Cola? Eu falei: gosto. Você quer? Eu falei: quero. Ele falou: então eu vou pegar. Eu falei: não. Ele falou: você é doido? Eu falei: não, por quê? Ele falou: você quer? Eu falei: quero. Então eu pego. Eu falei: não. Querer eu quero, mas eu não posso, porque vai machucar meu estômago mais ainda. Então tem coisa, o amor ele exige renúncia. Às vezes você quer matar ele, mas não pode. Se ele até dormiu, é uma boa hora de você matar. Não é, você esganar ele, está dormindo, não vai nem saber. Mas olhe bem, é o desafio, a renúncia, né? Eu gosto de Adoniran dizendo: eu não posso ficar nem mais um minuto com você. É com, não é sem. Com você. E ele diz: sinto muito amor. Ele está dizendo não para quem? Para o amor dele. Isso é fantástico. Sinto muito amor, mas não pode ser. Olhe bem, ele sente muito, sente. Dizer não é uma palavra abençoadíssima. Não, aprenda a falar essa palavra. Não, a palavra sim bota a gente em cada enrascada. Já imaginou se Adão tivesse falado não para Eva? Eva falou assim: come aí, Adão. Adão falasse: não vou comer, e a hora que Deus chegar ainda vou te dedurar. A história teria sido diferente, não é? Já imaginou se Abraão tivesse falado não para Sara? Sara falou para Abraão: Abraão, se deita com H para a gente ter um filho. Abraão tinha que falar: eu não, Sara, Deus vai me dar um filho de você. Mas Abraão olhou para Sara, quase 90, olhou para H, uns 25, olhou para Sara, olhou para H, falou: Sara, vou fazer esse sacrifício, tá? Eu vou fazer esse sacrifício, já que está insistindo tanto. Essa palavra sim,
Quando eu ministro para adolescente, eu ensino. Gente, nós precisamos aprender a falar não, 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 não e não. Não é de ruindade, não, é para tirar a gente do abismo, muitas vezes. Aprender que renúncia. É ou não é? Na língua portuguesa, você precisa aprender a falar não. Até porque na língua portuguesa é meio confuso. Você pode falar não dizendo sim, pode falar sim dizendo não. Se eu falasse, você me traz água, e você dissesse, pois não. Você disse o quê? Sim, eu vou trazer. Se eu dissesse, você pode me trazer água, e você dissesse, pois sim que eu vou trazer. Você disse o quê? Não, falando sim. É assim que funciona, é a dinâmica. E aí então, olhe bem, você precisa aprender a falar não. Eu ministro isso quando ministro para adolescente, para jovem que namora, aprender a falar não, não, não tem que ser cara de não, não. Às vezes vão namorar e falam assim, ó, ah não. Isso não é não, pelo amor de Deus. Isso é um sim disfarçado, não é? Então é o desafio. Olha o que ele está dizendo, eu sinto muito, mas eu não posso ficar, não posso ficar. Por que ele não pode ficar? Porque se ele perder esse trem, que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã, você fala, que cara bobo. Olha bem, é o amor dele que quer passar a noite com ele. Então o que ele diz? Sim pro amor, passa a noite. E pega o trem da manhã. Só que o problema não é o trem. Porque ele disse, e além disso, mulher, tem outra coisa. Minha mãe não dorme, o problema é a sogra, olhe bem. Minha mãe não dorme enquanto... Olhe que coisa fantástica. Isso é sensacional. O que este homem está dizendo, sabe o que é que eu quero aplicar? É que além do amor carnal, além do amor físico, existe um amor sobrenatural. Quem está te esperando de volta não é sua mãe, é o Senhor dos Exércitos. É isso que nós precisamos entender. Nós precisamos aprender a dizer não, porque tem um amor maior nos aguardando. Aprenda a dizer não. Amor pede renúncia. Pede renúncia para o pecado. Você falar não, pecado é gostoso, gente. Esse é o problema do pecado. Se o pecado fosse fazer endoscopia, você ia pecar? Tomar antitetânica, você ia pecar? Não, pecado é gostoso. O efeito momentâneo do pecado é legal. Então nós estamos dentro do pecado. Nós não, né? Quem está pecando, que eu estou fora desse negócio. Estou até me perdido no que eu estou falando, não é verdade? Pecado é gostoso. Pecado é olhar para aquelas mulheres. Eu moro no Rio. Aquelas mulheres saem na rua serpenteando, pastor. Aquele calor. Os olhos da gente quer olhar para onde? Você pensa que meus olhos querem olhar para onde? Para as árvores. Meus olhos querem olhar, aquele corpão. Às vezes eu estou do lado da minha mulher. Ela fala, viu? Eu falo, não. Eu vou em Apocalipse, Senhor, unge meus olhos com colírio ungido. Que ninguém aguenta esse negócio andando na direção da gente, pelo amor de Deus. Os olhos só querem olhar, os olhos só querem olhar, os olhos só querem, pelo amor de Deus. Nós temos essas dificuldades. O amor exige renúncia. Rapaz, você precisa entender, vai ser desafiador você amar seu filho. É desafiador, é bom amá-lo quando ele faz tudo certinho. Mas quando esse garoto aborrece, você cresce. Casa com a mulher e vai te visitar uma vez por mês, e você que amamentou ele, lembra? Ele agarrava no seu seio, e olha, sugou sua vida. Olha, é um desafio nós amarmos. É desafiador, o amor ele exige renúncia. É o que ele está dizendo, olha, eu sou filho único, eu tenho a minha casa, eu não posso ficar, não tem jeito. Hoje nós não queremos renunciar para amar, não. Nós queremos amar quem nos ama, nós queremos amar quem nos faz bem, nós queremos amar, e pior, hoje nós estamos debaixo de uma teoria, vamos dizer assim, que eu tenho que fazer aquilo que me faz bem. Ah, você está bem assim? Então faz. Você não está bem? Então, o que importa é se você estiver bem. Não é assim não, querido. Amar é desafiador. Desafiador. Às vezes eu pergunto, Senhor, como é que o Senhor me ama? O Senhor tinha certeza que era por mim que o Senhor morreu? Alguém falaram para o Senhor direitinho quem eu era? Se eu subir naquela cruz? Como é que... Você já imaginou?
Morrer por você? Está arriscado, nem você morreria por você mesmo. Se alguém perguntar, se você morre por você, você fala, não fale essa besteira que eu não morro de jeito nenhum. Então é um desafio que hoje nós não queremos, é desafiador amar, querido, é desafiador. E esse desafio exige de nós renúncia. Essa é a primeira grande exigência do amor. Você vai ter que renunciar aos seus valores, muitas vezes, vai ter que renunciar. O casamento é difícil, eu conto até uma brincadeirinha, que o camarada estava chorando de madrugada e a mulher levantou, foi lá e falou com ele, o que foi, amor, que você está chorando? Ele falou, estou lembrando, quando seu pai me falou, o caso pega 20 anos de cadeia. E a mulher falou, e por que você está chorando? Ele disse, porque eu ia ser solto hoje. Mas eu optei por casar, olha onde eu parei, na verdade. Agora é desafiador. Então, você vai ter que aprender a renunciar a valores, posicionamentos, para você amar essa mulher, para você amar seus cunhados, amar a gente, a família da gente. Me deram para 5 famílias diferentes quando eu nasci. Minha mãe, quando ficou grávida, olha bem, tinha 14 anos, meu pai tinha 35, era pai de 2 filhos. Engravidou mamãe, vê se um negócio desse vai dar certo. Mamãe tentou fazer um aborto lá, eu acho. Não deu jeito, que eu agarrei lá dentro, falei, já que eu estou aqui, deixa. Agarrei, segurei, nasci contrariando as expectativas. Glória a Deus por isso. Hoje sou casado com a mesma mulher, 17 anos. Meu pai casou 8 vezes. Eu sou casado há 17 anos com a mesma mulher. Quero ir até que a morte o separe. De preferência com a morte dela, não é verdade? Mas eu quero, ela não está aqui, eu posso falar, né? Isso eu também mando editar depois. Mas é desafiador, gente. Às vezes nós não paramos para observar o quão é exigente o amor. Ele exige renúncia. Exige, amém? Segunda coisa que o amor exige, e isso é um negócio difícil, amor exige perdão. Quem ama tem que... Eu acho engraçado, esses dias um cara me procurou e falou assim, eu perdoo, irmão, você fala sobre perdão? Eu perdoo. Mas é você lá e eu cá. Pode perdoar assim? Eu falei, pode, claro. É lógico que pode, não tem problema nenhum. Você quer perdoar assim? Ele falou, eu acho melhor, é mais seguro. Eu perdoo, mas você fica lá e eu cá. Eu falei, não tem problema nenhum. Só que a Bíblia diz que com a medida que você mediu, você vai ser medido. Jesus vai falar, eu te perdoo, filho, mas você lá no inferno e eu aqui no céu. Ué, você não perdoa assim? Então eu vou fazer igual você faz. Eu perdoo você fica aí no inferno e eu aqui no céu. Perdoar é um grande desafio. E eu aprendi uma coisa, ninguém magoa mais do que a família. Inclusive, biblicamente, o que a Bíblia nos ensina é que quem tem família não precisa de inimigo. Que a Bíblia diz que os nossos maiores inimigos estão em nossa casa, é aquele que come com a gente. Eu olho para minha mulher, eu falo, eu sei, a minha maior inimiga. Eu olho para os meus filhos, eu falo, vocês são meus inimigos, os meus grandes adversários. Porque ninguém me magoa mais. Quanto maior a proximidade, maior a possibilidade de atrito. E por isso você vai ter que perdoar, aprender a perdoar. Gente, ó, eu moro em Xerém. Nunca registrei isso em lugar nenhum. Eu tenho falado umas coisas aqui que eu não tenho falado em lugar nenhum, não. Mas eu namorava uma mulher. Eu moro em Xerém, pequenininho, o local. E a mulher me botou um chifre. Botou o chifre em mim. Olha, o caso foi tão agravante. Todo mundo descobriu. Botaram, eu estava noivo. Que tristeza, chifre é um negócio terrível, né? Fizeram a rima com o meu chifre e botaram no Judas. Ficou até bonitinha a rima. Falando do meu chifre. Passava na rua, os outros faziam assim. Oh! Quando eu passava, puxa, doeu tanto aquele chifre. Mas Deus é fiel, como disse o irmão aqui, né? Sabe o que aconteceu com a mulher que me botou um chifre? É a mãe dos meus 2 filhos. Você fala, que otário. O cara casou com a mulher que botou os casei. E se tivesse perdido aquela mulher, teria perdido a mulher da minha vida.
Minha esposa é o rio que atravessa meu deserto. Mas para ganhar aquela mulher eu tive que perdoar. Foi difícil pra caramba. Quando a mulher atrasava, eu falava, ah, meu Deus. Foi muito difícil. Mas foi o perdão que me deu aquela mulher, me deu meus 2 filhos. Foi o perdão que me deu meu ministério. Porque conviver, eu tive que perdoar meu pai, que engravidou uma mãe, me deu para os outros. Tive que perdoar a mamãe, tive que perdoar os outros que faziam tive que perdoar. Eu continuo morando em Xerém, 18 anos se passaram. Sabe o que as pessoas que faziam fazem hoje quando eu passo? Vai ali um homem de Deus. Muitas delas se converteram em culto no cujos quais eu estou pregando, porque o perdão mudou a minha história. Quem ama perdoa, querido. Perdoe, aprenda a perdoar, porque se você não perdoar, você vai cair numa coisinha chamada ressentimento. O que é ressentir? Ressentir é sentir de novo, e cada vez que você sente, ele se potencializa, ele cresce. Hoje eu vejo pessoas amarguradas, conheço pessoas que contraíram cânceres por causa de não perdoar, aquele rancor. Quando eu olho para ele, olha, perdão, você quer ver? Vou te dar um exemplo. Herodias, João falou que ela não podia ter um relacionamento com Herodes porque era ex-esposa de Filipe. Herodias ficou com a mágoa no coração, não foi? Olha bem o que aconteceu com essa mulher. No dia do aniversário de Herodes, Salomé, filha de Herodias, dança. Herodes tinha tomado uns graus, estava meio charopado. Herodes meio alto, falou assim, gostou da dança de Salomé, chamou Salomé e falou, pede até a metade do reino. Salomé foi lá e falou, mãe, o que eu peço? Metade do reino? Era uma oportunidade da China. Era a oportunidade de Salomé e de Herodias enriquecer. É ou não é? Era um negócio sensacional, era uma proposta, mas uma proposta excelente, de dizer, eu quero a metade do reino. Acabou o problema financeiro de Herodias, acabou o problema financeiro de Salomé. Sabe o que o coração amargurado disse? Jogou tudo isso fora e disse, traga para mim a cabeça de João Batista. Pessoas amarguradas perdem as coisas grandes que Deus tem para oferecer. Hoje, uma mulher amargurada, porque tem mulher amarga. Eu me lembro, irmão, o que ele fez comigo, 1915. Ele falou essa palavra comigo. Esse dia, a mulher falou comigo. Eu estava perto, né? Nem falou comigo, eu estava perto. Aí a mulher falou com o marido assim, eu lembro quando você me negou um abacate. Aí eu estava perto, falei, você negou um abacate para ela, cara? Aí ele falou, foi há 17 anos, irmão. Ela estava grávida do nosso primeiro filho. Eu falei, irmã, vamos sepultar esse abacate hoje, em nome de Jesus. Vamos fazer o enterro desse abacate de uma vez por todas. Pessoas que não conseguem liberar, porque amor exige perdão, cara. Você tem que perdoar. Aí fica vivendo embaixo do mesmo teto. Olha para dar nojo. Ai, irmão, quando eu olho para ele, dá vontade até de, nossa, sinto até náusea. Foi o marido que você falou, até que a morte. Então ora a Deus, Senhor, me leva, me mata que eu quero ir. Então ora, tá a fim de orar? Todo mundo quer ver Deus, mas ninguém está com pressa, na verdade. Ninguém, todo mundo quer ter um... Esses dias eu fui numa igreja e o cara estava orando perto de mim assim, Senhor, volta logo, Jesus, eu anseio pela sua volta. Achei tão bonito aquela oração. E ele com tanta pressa que eu fui obrigado a ajudá-lo em oração. Falei, Senhor, olha a pressa dele, leva ele, olha. Ele quer ver o Senhor, olha, quer que o Senhor volte. Eu ainda quero pregar muito, dar uma promoção para esse camarada aí. Então, eu quero falar para você que amor exige, ele não pede. Quem ama tem que perdoar, porque o outro vai te magoar. Você investe tempo, você investe nisso, você faz tudo direitinho, tudo certinho, tudo, e o outro às vezes não reconhece o que você fez. Olhe bem, aí as pessoas ficam magoadas. Hoje, eu estou cansado de ver gente magoada. E pior, irmãos,
eu tenho aprendido uma coisa: perdão tem muito a ver com personalidade. Tem gente que tem facilidade de perdoar, mas tem gente que tem dificuldade. Eu até invisto nos meus filhos. Quando eu erro, sabe o que eu faço? Filho, vem cá, perdoa o papai, papai errou. Errei. Chamo meus filhos, chamo minha esposa e falo: filho, olha, eu vacilei. Puxa, às vezes são coisas simples. E eu estou ensinando meus filhos a perdoar. Seu filho nunca viu você pedir perdão para sua esposa, nunca viu você pedir perdão para seu marido. Aí amanhã você faz alguma coisa contra ele, o ofende, você quer que ele perdoe. Como é que alguém que você nunca ensinou a perdoar vai perdoar? É um grande desafio. O amor, ele exige perdão, irmãos. Então eu não sei o que te fizeram, não sei, eu fui traído, me deram para os outros. Olha, mas eu já sofri igual. Você imaginar, eu morava embaixo, eu morava numa casa na beira do rio, pastor, 18 anos atrás. O rio enchia, vinha na porta da minha casa. Minha casa não tinha banheiro, meu banheiro era embaixo de uma parreira de chuchu. Eu não como chuchu, gente, eu não como. Não fiquei traumatizado, não é isso, ok? Não precisa de cura interior, não é nada disso. Mas eu e o chuchu, nós tínhamos um relacionamento íntimo. Porque eu adubava o chuchu crescia, eu comia o chuchu, eu adubava o chuchu. Como diria Elton John em O Rei Leão, era um ciclo da vida. Eu e o chuchu. Mas foi uma vida muito de gente, todo mundo tinha uma casinha e eu não tinha, todo mundo tinha uma televisão e eu não tinha, todo mundo tinha banheiro, não tinha, eu tomava banho com negócio igual cavalo assim. Olha bem, foi uma vida, olha, eu usava quichute. Cara, todo mundo de tênis maneiro e eu com aquele troço que arrastava, aquele troço preto, que amarrava na canela, lembra? Aquilo eu acho que foi o inimigo que fez aquilo. Aquilo não é de Deus não, graças a Deus que não existe mais não, né? Por isso que a Bíblia diz que o inimigo vai perecer. Vai, uma hora ele perece. Aquele que há de vir virá. Todo mundo usando e eu, feio, pensa num garoto feio. Era eu, tem uma foto que eu tirei com a calça azul bebê, uma camisa quadriculada e um quichute. Atrás de mim tinha um arbusto, pastor, que eles botavam casca de ovo. Aquilo parecia minha nave e eu um ET. Os outros tinham, eu perguntava por quê. Gente, olha, eu tinha tudo para ser uma pessoa amargurada, tinha tudo para ser uma pessoa embotada dentro de mim. Ninguém me quis, me rejeitaram, por que eu fiz isso? Eu falei, você quer saber da coisa? Salmo 27:10. Ainda que teu pai e a tua mãe te desampararem, eu, o Senhor, jamais te desampararei. Eu descobri que o meu sucesso não dependia do meu pai. O meu pai falhou, a minha mãe falhou, mas Deus não falha. É isso que nós precisamos entender. Deus me perdoou e eu aprendi a perdoar. Perdoei meu pai, está com 76 anos. Hoje quem cuida dele sou eu. Ainda brinco com aquele coroa. Esse dia eu vi só de bermuda. Falei: pai, o senhor está com físico de jogador de baralho, uma coisa sensacional. Parece uma rolinha depenada. Ele rindo, eu aprendi a transformar desgraça em graça. Você não pode se deixar magoar. Te magoaram, te ressentiram, te traíram, te ofenderam, te venderam. Você já imaginou o porquê que José alcançou a vitória? Porque foi um homem que aprendeu a perdoar. Deus nunca teria abençoado José. Você acha que José não quis agarrar aquela mulher? Aquele mulherão olhando para ele. Perdoar os irmãos foi mole, difícil foi perdoar aquela mulher. Que a mulher olhando para ele. Devia ser um avião, porque mulher feia não tenta ninguém. Não tenta, não. Mulherão. Homem feio não tenta ninguém, tenta, irmão? Não. Homem feio só entra no céu porque recebe um novo corpo, é ou não é verdade? Você tá rindo, mas o negócio é... Aquele mulherão olhando para ele, aquele mulherão falando assim para você. Vem, José, isso aí, vem, José. O pastor está me ajudando aqui. Vem, neném, é ou não é verdade? Você não acha que José queria ir? É lógico que queria, mas ele amava mais a Deus, a intimidade que ele tinha com Deus. Eu não posso. Eu quero, mas eu não posso. É ou não é? O mulherão agarrou ele. Não sei como é que ele correu, gente.
Fico imaginando, ainda bem que não fui eu. Aquele mulherão agarrou o Zé empurrou. Sabe o que a mulher gritou? Tarado! Aí chegou alguém, mandou prender José. José nem dedurou a mulher. Poderia falar assim, foi ela, hein? Ô Potifar, essa mulher sua é doidona. Agarrou eu aqui, tempão com essa mulher. Mas ele não dedurou a mulher. Foi uma vida de perdão, teve que perdoar os irmãos, teve que perdoar a mulher, teve que perdoar o copeiro que se esqueceu dele. Porque perdão abre chave para a vitória, querido. Quem ama, perdoa. É desafiador eu falar para você perdoar seu marido, perdoar seu pai, perdoar seu tio. Esse dia eu estava conversando com a menina, e ela foi abusada pelo tio, e tem dificuldade de perdoar. Olha que dificuldade, que coisa terrível, uma menina. Só que o perdão, ele liberta. A mágoa, ela te leva para o cativeiro. Então nós precisamos aprender como família a perdoar. Perdoe, cara. Talvez hoje você esteja do lado da sua mulher e ela mereça um pedido de perdão. Eu digo, meu amor, me perdoa porque eu fui um cavalo, um jumento. É assim. Então, só que nós precisamos aprender a pedir perdão. Vou te falar uma coisa que eu prego a mensagem só sobre perdão. Jacó se lascou por não pedir perdão. Traiu o irmão, o que ele deveria falar com Esaú? Pô, Esaú, me perdoa aí, vacilei. Mais fácil, o que ele fez? Pediu perdão? Fugiu. Olha o que arrumou na vida dele. Chegou lá, viu um mulherão, que era Raquel. Ficou doidinho pela Raquel. O sogro falou assim, tem dinheiro? Ele, não. Então trabalha 7 anos. Ele, sim senhor, 7 anos trabalhando. Doido para Raquel. 7 anos. O irmão dele lá, magoadinho. Deixou para trás. No dia do casamento, me parece que ele tomou os negócios tudo escuro, não tinha lâmpada, o Tomás ainda não tinha nascido. Eu, né? E aí tá lá, tomou os negócios, botaram a mulher na câmara, na tenda, e ele entrou. De manhã, quando ele acordou, quem olhou, não era Raquel, era Lia ou Leia. A Bíblia diz que ela tinha um olho para arquibancada e outro para geral. Quando ele olhou, ele falou, que? Já estava casado. Foi lá na casa do sogro, falou, o sogro, o que você fez? Me deu aquele tribufu. Ele nem reclamou muito, sabe por quê? Porque ele estava colhendo o que ele plantou. Enquanto ele não voltou para casa para pedir perdão, vai no Val do Jaboque, lá ficou orando, o anjo apareceu, ele agarrou o anjo, falou, só deixe você ir quando você me abençoar. Que bênção ele queria? A bênção do perdão do irmão, para a vida dele prosseguir. Então é desafiador, o amor ele exige perdão, amém? Outra coisa, amor exige companheirismo, juntinho, porque família é uma equipe, gente, família é uma equipe, e numa equipe cada um tem qualidades, num time, cada um tem suas qualidades, e as qualidades normalmente são diferentes, e o interessante é que a união de todas essas qualidades é que forma a equipe, é isso. Então amor ele exige companheirismo, vocês juntinhos, todos trabalhando. Preguei no dia do encontro lá uma mensagem só sobre, tem uma mensagem que eu gravei só sobre união, porque na união que Deus ordena a bênção. Salmo 133, unido, você, sua sogra, olha que coisa sensacional, você, seus cunhados, você, seus sobrinhos, você, aquela equipe, todo mundo junto. Eu gosto da história de Ruth e Noemi, juntinha, as duas mulheres. Uma falou, onde você foi eu vou, o seu Deus é meu Deus, onde você morrer, morro eu. Sabe onde elas escreveram a história da família dela? Na genealogia de Jesus. Trabalhando, seja mais companheiro. Eu aprendi a ser companheiro da minha mulher, não soube não, porque eu não tive referência, me deram para 5 famílias diferentes, quem me ensinou foi Deus, e meu ministério, graças a Deus. Choro às vezes com minha mulher, chego lá, olho no olho dela, não sei para quê que mulher gosta que eu olhe olho no olho quando está falando, mas é importante para elas, é ou não é verdade, irmã? E eu olho nos olhos dela mesmo, falo, fala minha filha, fala que o teu servo ouve, é isso aí, manda ver. E tem que ter ouvido para ouvir, porque mulher fala as coisas detalhadamente, ó, né? A mulher fala tudo tintim por tintim, no final ainda entra em detalhe.
É um grande desafio ouvir, mas eu ouço, olho nos olhos dela, aprendi a ser companheiro, sofro com a mulher. Eu dou até um exemplo disso no meu DVD, sofro. Mulher também sofre comigo. Um tempo atrás eu cheguei em casa cansado, a mulher falou assim, vai deitar lá. Eu estava bravo, estava mesmo, pedi só para, falei, arruma uma comida para mim que hoje eu tô que tô. Então arruma, que ninguém é obrigado a saber quando você tem um dia de cão. Você vem da rua, a sua mulher é evidente. Ela sabe que seu chefe brigou contigo, que você está estressadão. Ela não sabe, você tem que falar. Eu chego e falo, hoje avisa os meninos que se fizer bagunça, o negócio, a maré não está para pé. Hoje a giripoca tira. E a mulher então, depois de eu narrar um dia difícil, ela arrumou a comidinha, deitou do meu lado, falou, amor, falei, o que foi? Tá ruim? Eu falei, tá. Ela falou comigo assim, gente, quer fazer um amor? Eu falei, eu vou morrer. Isso é um sinal. Vai me levar, Jesus, Senhor. É desafiar, ser companheiro. Uma vez minha mulher quebrou num negócio que ela tinha, sabe o que eu falei? Larga essa porcaria pra lá, que isso só dá prejuízo. Vê se isso é coisa de falar, mas eu falei, isso não é companheiro. É ou não é? Não é, montou outro negócio. Às vezes estava errado, falei, filho, quer um dinheirinho para pagar as contas? Companheirinho. Às vezes minha mulher, eu gosto de falar com, né? Minha mulher fica lá naqueles dias de mulher, sangrando lá, coitado. Eu fico com a pena, gente. Eu fico, graças a Deus que não acontece comigo. Mas eu fico com pena, dói tudo, as mulheres falam, dói o seio, fica inchado, dolorido, a pele ressecada, o cabelo igual uma vassoura, dói as pernas, dói tudo. Às vezes você chega em casa, a mulher fala, ó como é que eu tô, olha só, ó como é que eu tô, olha. E pior, a culpa é de quem? É sua. Bota a culpa na gente, tudo que acontece. Olha como é que eu tô, acabada, destruída. Aí o marido fala, coitadinha dela. Uma semana depois a TPM foi embora, você chega, tá a mesma mulher, olha como é que eu tô, olha como é que eu tô. Mulherão. Marido pensa, eu casei com o Fênix. Não é verdade? Minha mulher ressurge das cinzas. Isso aí é mitologia grega. É o desafio, é desafiador, companheirismo. Eu falo para minha mulher mesmo. Falo quando ela está lá naquele dia ruim. Falo, filha, deita aí que eu vou mandar comprar comida hoje. Até que eu frito um ovinho. Tem problema, eu sofro junto, companheiros. Companheiros. É ou não é? Tem homem que acha que TPM, que menstruação é frescura. Ó, rapaz, se você acha que é frescura, simula um dia. Simula. Pega um absorvente, cola no você, cola. Cola você que é homem, tenta andar com aquele troço no meio de você. Você vai ver que troço abominável não deve ser aquele troço no meio das suas pernas. Tem gente até coçando a cabeça aí, não é verdade? Mas tenta fazer, para você ver que desafio que é. Então nós temos que ser mais companheiros. Sou companheiro dos meus filhos, pergunto, questiono, vamos lá e vamos fazer, vamos jogar videogame. E jogo, não sei jogar aquela porcaria, não sei, detesto o videogame. Que de luta, pá, pá. E eu fico lá, às vezes, igual um carrinho. Pra que adianta? Eu posso bater o que eu quiser, eu não morro, não é verdade? Aqui me dá um nervoso, mas vou eu lá, comprei uma prancha de Moriburg, fui à praia. Brincar com meus filhos, foi fantástico, quase morri com aquele troço, que me virava de ponta cabeça, mas companheiros, nós precisamos aprender a compartilhar, como o Ruth compartilhou com Noemi. Vamos juntas, porque juntas nós vamos vencer, se una, amém? Olha bem, amor também exige, já estou terminando, cuidados. Amor exige carinho. Ele exige. Como é que eu vou saber se você me ama, se você não cuida de mim? Deus me ama e Ele cuida de mim. Eu que cuido da minha mulher, ué. É ou não é? Casei com minha mulher era um filezinho. Era, gente, era. Era a coisa mais linda do mundo, ela. Toda em pezinha, cabelão, pretinho. Hoje, para ficar pretinho, é meu dinheirinho. Que empreiteia. Eu é que cuido. Pediu para me comprar um sutiã, pastor.
quase 100 conto o sutiã. Falei, isso é preço de prótese, isso? Mas ficou, gente, ficou sensacional. Ficou, gente. Valeu os 100. Aquilo ficou aquela coisa linda. Eu falei, é você mesmo, filho? É? Fala comigo, fala. Quase que eu falei, sai desse corpo que ele não te pertence. Cuido. É meu patrimônio. Aprendi a cuidar dos meus. Amor, ele requer cuidados, ele requer carinho. É ou não é? Você diz que ama, mas não cuida. Você cuida bem do seu marido, queridinha? A hora que ele chega, você está lá. Não dá para fazer todo dia, que ninguém é de ferro. Você toma aquele banho de vencedora, cheirosinha. Quando ele chega, você fala, querido. Bota uma basezinha nos lábios, porque ele fica ressecado, não é verdade, aquele troço feio. O marido chega em casa, a mulher está com aquele canelinha tudo empoeirada, uma bermuda, tudo. Aquela camisetinha branca com a mancha do Bombril na frente. Fala, meu amor. Se não é do político, não é verdade? Aí o marido, ele deve voltar na porta e falar, eu entrei no cemitério, foi. Seu inimigo que está aí disfarçado. O cara não cuida, vai na feira, compra uma camisola de bola. Eu falo isso no meu DVD e dá para a mulher dele. A mulher sai do banheiro. O cara fala, é o demônio, olha lá. Você tem que cuidar, cara, da sua mulher. É ou não é? É seu patrimônio. Minha mulher está com 17 anos de uso, gente. Mas está um filezinho, porque eu faço manutenção periódica. Faço prevenção. Manutenção preventiva é mais barato do que corretiva, é ou não é verdade? E assim eu invisto na mulher, sapato e salto alto para levantar a traseira dela. É esse negócio, né? Aquelas coisas bonitonas que fica nela, vestidão, perfumão, que eu sinto o cheiro da minha mulher de longe. Tem cara que não gasta 10 reais para comprar um perfume para a mulher do cara parece até um gambá, é ou não é verdade? Senta na igreja, o nego fala, que é isso, Jesus? Não pode, tem que cuidar, cuida. Às vezes, olha, gente, não, sozinha não, aí não pode, ué. Ou eu mando meus filhos para patrulhar. Tem 2 garotos, já não é a tua. Tem que cuidar do meu patrimônio, não é? Mas nós precisamos cuidar, cuide, seja companheiro, sofra junto com a outra pessoa. Nós precisamos aprender. E para mim terminar, amor ele exige respeito. Olha, isso é uma coisa seríssima num relacionamento. Precisamos aprender a respeitar a outra pessoa. Respeitar os limites da outra pessoa. Nós precisamos respeitar. Hoje que eu vejo de mulheres que não respeitam, de homens que não respeitam, de sogras que não respeitam, que nora que não respeita. Não é seu filho que casou, é ou não é verdade? A mãe às vezes tem aquele filhinho querido e o filho dela casa, é natural que ela pense, aquela megera, roubou meu filhinho, que ódio que eu tenho daquela mulher. Isso, às vezes você tem que entender, porque às vezes a mulher não tem, coitado. Você tem que respeitar a posição da pessoa. Hoje eu vejo pessoas que não sabem os limites. Eu sei até onde eu posso ir. E todo mundo que se relaciona comigo, eu coloco ele no devido lugar. Esse dia eu fui chamar a atenção do meu filho, a madrasta da minha esposa, né, que meu sogro é viúvo. Ela foi e falou comigo, fala assim. Eu falei, preste atenção no serviço. Isso aí é minha prole. Quem tem que educar sou eu. E educo mesmo. Falei, educo mesmo. Tá vacilando, a senhora fica quietinha, pegue sua violinha, enfim, no saco. Falei com todo carinho. E falei para ele, meu irmão, é eu e você.
Desde pequenininho, quando eu era pequeno, meu filho deu um tapa na minha cara. Olhei para ele e falei assim, você não sabe com quem você está se metendo não. 1 ano e pouco. Dei uma nele também, devagarzinho. Ele olhou assim, me ameaçou chorar, foi no meu rosto e tampou a mão de novo. Falei para minha mulher, filha, ele tem juízo não, né? Ele chegou aqui 1 ano e pouco, já quer tirar onda comigo. Dei uma calibradinha e dei outro tapinha. Aí ele me ameaçou chorar, abriu a mão e bateu de novo. Falei, filha, foi a última vez que ele bateu. Aí calibrei mais um pouquinho, dei uma pancadinha para dele, começou a chorar. Eu falei, vai encarar, meu irmão? Tem que aprender a me respeitar. Nós temos que, e todo respeito, aprenda a ter autoridade sobre seu marido, aprenda a ter autoridade sobre sua esposa, aprenda a ter autoridade sobre seus filhos. O grande problema hoje do respeito é falta de autoridade, excesso de liberdade. Liberdade é uma coisa que se você der depois para você tomar, é difícil. Né? É difícil pra caramba. Então, nós temos que aprender. Sabe a diferença? Deixa eu explicar para você a autoridade. Você pega o seu carrão aí, 2.0, não sei quantos cavalos de força. Você passa aí na Dutra, numa plaquinha que está escrito 100, 110, você passa quanto na plaquinha? Fala sério. Com o seu carrão. Você passa 130. É ou não é? Por que você não respeita a placa? Porque ela não tem autoridade. Só que em determinados lugares da via, colocaram um radarzinho. Aí quando você vem no radar, ele diz, oi, tentinha, você passa quanto? Você passa 85? Passa não, porque o radar tem autoridade. Hoje, eu vejo muita gente que não sabe educar filho. Por quê? Porque não tem. Meu filho, se você fizer isso, eu vou te bater. Ele faz, você não bate. Aí a mãe fala, aí ele faz de novo. Eu já te avisei. Aí ele faz de novo. E eu te falei. Né? O que ele pensa? Eu sei que você está avisando, banana. Mas eu não quero te obedecer, porque você não faz nada. Então hoje nós queremos, e respeito é algo que tem que ser recíproco. É ou não é? Se eu quero respeito, eu tenho que respeitar. Então eu preciso entender que amor, ele exige renúncia, perdão, companheirismo, carinho e respeito. Amém? Feche seus olhos aí agora. Pode fechar que ninguém vai pegar nada seu. Estou falando sério, fecha. Tem gente que fica olhando para mim com esses olhão. Quero orar por você. Quero agradecer e desafiar você a amar. Você que está do lado da sua esposa aí agora, abre seus olhos agora, abre. Quem está com a esposa aí do lado? Você que está do lado da sua adversária, quem é? Levante a mão aí os casais, por favor. Isso. Olha para ela aí agora, olha. Fala assim, eu te amo. É difícil, fala. Fala para ela, pode falar que eu sei que é. Fala, é difícil, fala para ele assim, irmão, já tive vontade de orar para Deus te levar, fala. Olha, é um grande desafio, irmãos, mas é possível sermos vitoriosos. Amém? Todo mundo tem dificuldade, não é só você. Todo mundo que é casado aqui sabe o que é manter um casamento, o desafio que é, e não é fácil para ninguém, mas em Cristo nós podemos. Amém? Feche seus olhos agora.